crédito rural é um componente vital da economia de qualquer nação com uma forte base agrícola, e o Brasil, como uma potência agroindustrial, não é exceção. Trata-se de um sistema financeiro direcionado especificamente para o setor agropecuário, projetado para atender às necessidades dos agricultores e pecuaristas em todas as suas dimensões. No contexto nacional, o crédito rural trabalha no fomento à produção de alimentos, no fortalecimento do agronegócio e no desenvolvimento econômico de áreas rurais. A agricultura é uma atividade econômica complexa e de longo prazo. Os agricultores e pecuaristas enfrentam uma série de desafios, desde as incertezas climáticas até as flutuações dos preços das commodities, que podem afetar significativamente sua capacidade de produção e renda. O crédito rural surge como um instrumento essencial para ajudar os produtores a superar esses desafios e promover o crescimento sustentável do setor. O principal objetivo do crédito rural é proporcionar a produtores rurais o acesso a recursos financeiros para investir em suas atividades agrícolas e pecuárias. Isso inclui a compra de insumos, a modernização de equipamentos, a ampliação da infraestrutura e a adoção de práticas sustentáveis. O crédito rural busca fomentar o desenvolvimento regional, regiões rurais e áreas menos desenvolvidas podem ter um estímulo econômico, criando empregos, melhorando a infraestrutura local e reduzindo as desigualdades regionais. Garantir a segurança alimentar também é uma das aspirações dessa modalidade que garante que a produção agrícola seja constante, assegurando o abastecimento de alimentos essenciais à população. Muitos programas de crédito rural incentivam práticas sustentáveis, como agricultura de baixo carbono, preservação ambiental e uso responsável de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade. Programas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, oferecem linhas de crédito especiais para pequenos agricultores, contribuindo para sua subsistência e melhoria de vida, fortalecendo a agricultura familiar. O crédito rural também tem um papel importante na estabilização da economia do país, já que o setor agrícola é um dos principais motores econômicos do Brasil. Dentre a série de modalidades que atendem às necessidades específicas dos agricultores e pecuaristas, podemos citar o custeio agrícola, que é uma das modalidades mais comuns de crédito rural e se destina a financiar os custos de produção de uma safra agrícola, abrangendo despesas como compra de sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, mão de obra e manutenção de máquinas. Esse tipo de crédito ajuda os agricultores a planejar e executar suas safras com maior segurança financeira. O crédito para investimento agropecuário visa financiar a aquisição de ativos de longo prazo, como máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação, construção de armazéns e galpões, implantação de sistemas de produção sustentável e outras melhorias na infraestrutura rural. Esses investimentos visam aumentar a produtividade e a eficiência das atividades agropecuárias. O crédito para comercialização está relacionado ao financiamento da estocagem, beneficiamento, industrialização e comercialização de produtos agrícolas e pecuários. Ele permite que os produtores rurais armazenem seus produtos até que os preços de mercado sejam mais favoráveis, evitando vendas precipitadas e perdas financeiras, também contribuindo para agregar valor a produtos rurais. Para agricultores que desejam expandir suas propriedades, o crédito para aquisição de terras e imóveis rurais oferece uma oportunidade de financiamento para a compra de novas áreas, viabilizando a ampliação das atividades agrícolas. Visando a conservação ambiental, há linhas de recuperação e manutenção de áreas degradadas. Esse crédito é direcionado a práticas sustentáveis, como reflorestamento, recuperação de nascentes, conservação do solo e implantação de sistemas agroflorestais. Em muitos casos, o crédito rural oferece taxas de juros mais baixas em comparação com outras formas de financiamento. Isso torna o crédito uma opção acessível para os agricultores.
Os prazos de pagamento do crédito rural são frequentemente adaptados às sazonalidades da agricultura. Isso significa que os agricultores podem pagar o empréstimo após a colheita, quando têm maior liquidez. É importante destacar que essas modalidades de crédito rural podem variar de acordo com os programas governamentais, as políticas e estratégias de crédito dos bancos e cooperativas e as necessidades específicas dos produtores rurais. Cada modalidade visa atender a diferentes aspectos das atividades agropecuárias, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade do setor rural brasileiro. Os beneficiários do crédito rural geralmente são produtores rurais individuais, agricultores e pecuaristas que atuam de forma autônoma em suas propriedades rurais. Eles podem ser pequenos, médios ou grandes produtores, dependendo do tamanho de suas terras e da escala de produção. A agricultura familiar é uma categoria especial que abrange pequenos agricultores que têm na atividade agrícola sua principal fonte de renda. Programas específicos visam atender a esse grupo, incentivando a produção sustentável e o fortalecimento das comunidades rurais. Cooperativas agrícolas e associações de agricultores também podem ser beneficiárias do crédito rural. Essas organizações desempenham um papel importante na agregação de recursos e na promoção de práticas sustentáveis. Empresas agrícolas e agroindústrias que atuam no campo também são elegíveis para o crédito rural, desde que atendam requisitos estabelecidos pelas instituições financeiras e programas governamentais. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os produtores rurais e propriedades. Ele é utilizado para monitorar o uso da terra e garantir a conformidade ambiental das atividades. Para algumas modalidades de crédito rural, como investimento agropecuário, é necessário apresentar um projeto técnico que detalhe as atividades a serem desenvolvidas e a aplicação dos recursos. Os beneficiários do crédito rural devem estar em dia com suas obrigações fiscais, incluindo o pagamento de impostos e contribuições sociais. A capacidade de pagamento do beneficiário é um fator importante na análise de crédito. Portanto, é necessário apresentar documentos que comprovem a renda e a viabilidade econômica do projeto. É essencial apresentar um projeto de financiamento que descreva o uso dos recursos, os prazos de pagamento e as condições do contrato e ter um histórico de adimplência, ou seja, não apresentar pendências em empréstimos anteriores, é importante para obter crédito adicional com facilidade. Quando se trata de empréstimos destinados ao setor agrícola, as instituições financeiras precisam garantir que seus investimentos sejam protegidos. Portanto, diversos tipos de garantias são aceitas, e a utilização de garantias ajuda a reduzir os riscos associados ao crédito rural, permitindo que os agricultores tenham acesso a financiamentos com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. Além disso, ao oferecer garantias, os agricultores demonstram comprometimento com o pagamento, o que pode fortalecer seu relacionamento com as instituições financeiras. Uma das formas mais comuns de garantia no crédito rural é o aval solidário. Nesse arranjo, um grupo de agricultores se une e assume a responsabilidade conjunta pelo pagamento do empréstimo. Isso cria uma rede de apoio, onde os membros se comprometem a auxiliar em caso de dificuldades financeiras. O aval solidário é uma demonstração da confiança mútua entre os agricultores e é frequentemente usado em microcréditos e empréstimos para agricultores familiares. O penhor rural é outra garantia amplamente aceita no crédito rural. Nesse caso, o agricultor oferece um ativo como garantia, como máquinas agrícolas, equipamentos, animais ou até mesmo produtos agrícolas. Esses bens são avaliados e, em caso de inadimplência, podem ser vendidos para cobrir o valor do empréstimo. O penhor rural oferece segurança adicional a credores, pois envolve a garantia real de ativos tangíveis. A alienação fiduciária é uma garantia em que o agricultor transfere a propriedade de um bem para o credor até que o empréstimo seja totalmente quitado. Isso é comum em financiamentos de máquinas e equipamentos agrícolas. Durante o período do empréstimo, o agricultor possui o direito de usar o bem, mas a propriedade legal permanece com o credor.
Se o agricultor não cumprir as obrigações do empréstimo, o credor pode tomar posse definitiva do bem. Acompanhe na tela uma simulação de crédito rural de R$ 100 mil com parcela anual e taxa de juros hipotética de 12% ao ano para fins didáticos. Sabemos que a realidade das taxas nessas linhas pode ser bem mais atrativa, mas aqui aplicamos para fins de exemplificação. Observe que nessa tabela de amortização que o valor do principal é constante anualmente. Aqui usamos uma linha de investimento com 5 anos de prazo para demonstrar como o valor da parcela se altera junto com a amortização dos juros e sequência do prazo de pagamento. Devido a recebimentos agrícolas periódicos, esse método de pagamento se torna muito atrativo e vai de encontro às particularidades do fluxo de caixa dos agricultores. Essas linhas enfrentam desafios significativos que precisam ser superados para atender às crescentes demandas da agricultura moderna e sustentável. Em muitas regiões, o acesso é desigual, com pequenos agricultores enfrentando dificuldades em obter financiamento. Isso cria disparidades no desenvolvimento rural e na produção agrícola. A agricultura é altamente dependente de condições climáticas imprevisíveis. Eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, podem afetar negativamente a capacidade dos agricultores de pagar empréstimos. Em algumas áreas rurais, as transações financeiras ainda são realizadas de maneira informal, o que dificulta a avaliação do histórico de crédito dos agricultores. Os governos são a base de apoio e distribuição do crédito rural, implementando programas e políticas para subsidiar os agricultores e garantir a segurança alimentar do país. O crédito rural desempenha um papel multifacetado, contribuindo para o desenvolvimento econômico, a segurança alimentar, a redução da pobreza rural e a estabilidade econômica nas áreas rurais. Encorajamos você a buscar informações específicas junto a instituições financeiras e órgãos governamentais para compreender as condições e os programas disponíveis. Essa linha de crédito é muito mais do que uma transação financeira. É uma ferramenta poderosa para impulsionar a agricultura, melhorar a qualidade de vida das populações rurais e garantir um fornecimento constante de alimentos para a sociedade. Portanto, seu entendimento e aplicação responsável são chaves para o crescimento econômico e a estabilidade de uma nação.